Olá, aluno, olá, aluna, olá, seus pais e responsáveis, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e cuidando também das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los nesse momento de aula de filosofia. É isso mesmo, nós vamos estar convidados a filosofar agora comigo nessa aula. E o nosso tema é um tema muito importante, é a continuação do tema anterior, tá? Como ser livre? Como ser livre? É uma pergunta, né? O nosso tema, na verdade, é uma pergunta e a gente vai filosofar em cima dessa pergunta, ok? Então, espero que vocês, alunos, sobretudo, alunas, estejam motivados para essa aula. Então, coragem, entusiasmo, força. A gente sabe que tem os momentos difíceis da vida, nesse momento que a gente está passando, mas você é guerreiro, você é guerreira, porque você tem potencialidade, você tem condições para desenvolver e superar todas as dificuldades que poderão aparecer. Outro detalhe importante, você, todo mundo, temos Deus na nossa vida, Deus, Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Salvador. E digo sempre a vocês, sempre se apegue a Ele nas suas orações, nas suas meditações, peça de Deus a força, a coragem, a saúde, o entusiasmo, a alegria, para você continuar lutando pelos seus estudos, lutando sempre para aprender cada vez mais, não só na disciplina de filosofia, mas de todas as disciplinas, todas são importantes. Então, força, alegria, confie em Deus e Deus com certeza vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa, que é trabalhar e estudar a fim de crescer cada vez mais, crescer como ser humano, como cristão, como pessoa, como cidadão, tá? Cidadão de bem. E, de fato, a filosofia nos proporciona isso. Filosofar, fazer filosofia é isso, é pensar profundamente sobre as questões, sobre os conteúdos estudados e adquirir a sabedoria para nos tornarmos homens e mulheres de bem, pessoas que fazem o bem para si mesmo e para os outros, pessoas que ajudam a sociedade a ser melhor. E você sabe que precisamos de uma sociedade transformada, de melhores condições de vida, com saúde, com cidadania, porque é isso que todo mundo busca, procurar viver bem, certo? E a filosofia nos dá sabedoria de vida para a gente viver bem a nossa vida, viver em sociedade, em comunidade, e também serve para o nosso crescimento intelectual, nosso crescimento intelectual. Então, realmente, o estudo da filosofia tem esse objetivo, de proporcionar a sabedoria de vida para as pessoas, certo? Então, foco nessa aula. No final, vocês vão poder interagir com o professor, fazer seus comentários, suas perguntas, e eu estou aqui para ajudá-los a desenvolver cada vez mais o seu potencial. Você tem um potencial muito grande que precisa ser desenvolvido e os professores têm essa missão de ajudar vocês. Os professores são esse instrumento, os professores, enquanto escola, enquanto instituição, que está para servir e para que vocês possam se desenvolver bem, desenvolver o potencial que vocês têm. Portanto, contem comigo, contem com todos nós que temos essa missão de ajudar a todos vocês a crescerem, ok? Então vamos ao assunto da aula de hoje. Nosso assunto é: somos livres? Um assunto que na verdade é uma pergunta, Você vai encontrar esse assunto aí no livro, o material de vocês, página 5 a página 12,
ok? Turma, mas é muito importante de revisar a aula anterior, né? O assunto que nós já estudamos. Para você, quando você revisa, você confirma aquela informação, aquele conhecimento que você adquiriu e você não esquece mais. Então é isso que nós vamos fazer nesse momento, antes de entrarmos de fato no assunto da aula de hoje, tá bom? A gente vai revisar de forma rápida para que você compreenda melhor e fixe melhor as informações que você recebeu na aula anterior, ok? Então, nosso assunto foi: quem sou eu? Quem sou eu? Tá? A filosofia nasceu há mais de 2.500 anos, motivada em especial por dois grandes desejos da humanidade: expressar suas dúvidas e compreender a realidade à sua volta. Então, o ser humano já tem na sua natureza, na sua essência, o desejo de conhecer, seja pelo conhecimento. Daí a filosofia, né? Que é o amor, o desejo de conhecer, de saber, amor, a sabedoria. Então, veja como essa questão da filosofia tem muito a ver também com aquilo que nós somos, né? O ser humano também ele desejo, ele tem o desejo de conhecer as coisas, o desejo de saber sobre as coisas e também sobre si mesmo, sobre a sua própria existência, sobre o seu próprio ser. Isso é um desejo que é inerente ao ser humano, certo? E também expressar suas dúvidas, né? Filosofia, ela é essencialmente dúvida, indagação, querer saber das coisas. O ser humano está sempre se perguntando. Também isso está na essência, na natureza do ser humano. E o ser humano está sempre fazendo as grandes perguntas que todo mundo faz, e desde os primeiros pensadores, desde que o homem teve consciência da sua existência, está se perguntando: quem sou eu? De onde eu vim? De onde todas as coisas surgiram? Tá? E do ponto de vista da filosofia, é algo para a gente pensar profundamente, para a gente refletir muito e discutir sobre essas questões. Então, tá aí uma informação muito importante, né? E nós falamos também sobre os pré-socráticos, tá? Que foram os primeiros filósofos que tentaram responder a seguinte pergunta: de onde veio todas as coisas? A reflexão, o estudo, digamos assim, dos filósofos pré-socráticos estava voltado para a natureza. Para a natureza, eles tinham como objeto de estudo, de investigação, de reflexão a natureza, tá? Por isso que são chamados também de filósofos físicos ou naturalistas, tá bom? Só uma observação para dizer que os primeiros filósofos também já se preocuparam em responder às grandes perguntas que o ser humano sempre se fez: quem sou eu e de onde todas as coisas surgiram, tá? E hoje nós vamos, aliás, nós falamos também sobre um pouco da liberdade. O ser humano, ele é livre? O ser humano, se ele é livre, como é que ele vive essa liberdade? Então foi uma reflexão que a gente fez também, tá? A liberdade está presente na vida do ser humano sob diferentes formas. Isso daí a gente refletir. Eu acredito que vocês entenderam bem essa parte aí sobre a liberdade. Então a liberdade ela está presente na vida das pessoas de diferentes maneiras. Está na música, está na poesia, está na literatura, está na filosofia, tá? E de fato está em todos os lugares, porque todo mundo quer ser livre, né? Quem não deseja ter uma vida livre, e quem não tem uma vida livre deseja a felicidade. Então todo mundo deseja, todo mundo aspira e todo mundo quer a felicidade, aliás, a liberdade para si, ok? E
prosseguindo, será que a liberdade é percebida e compreendida por todos igualmente? Com certeza não, né? Cada um tem uma visão, tem uma percepção do que é liberdade. Se eu perguntar para você, você vai falar o que você acha sobre liberdade. Se você perguntar da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu tio, todos eles vão dizer de acordo com sua visão o que é liberdade, tá? Isso que é bom na filosofia, a gente discutir a partir de vários pontos de vista, discutir profundamente, discutir de forma muito reflexiva sobre essas questões, porque isso amplia a nossa visão sobre o assunto que nós estamos estudando. E eu comentei com vocês também o seguinte, turma, que como nós estamos estudando filosofia, todos os assuntos nós estamos abordando do ponto de vista filosófico. Então a gente meio que abandona o senso comum. O que as pessoas do senso comum, o que o senso comum diz sobre liberdade? As pessoas dizem que liberdade é fazer tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Isso é senso comum, tá? E aqui nós estamos refletindo sobre liberdade numa outra perspectiva, na perspectiva filosófica, ok? Prosseguindo, é possível uma imagem ser usada para representar a liberdade ou ainda para promover uma reflexão sobre ela? Com certeza sim, né? Uma imagem, como a gente já comentou, uma imagem, um objeto é elemento de nós fazermos uma reflexão profunda. E sobre a liberdade, muito mais ainda, né? Muito mais ainda. Se eu apresentar para você uma imagem de uma delegacia, de as pessoas presas, você, professor, aí está a ausência de liberdade, tá? Se eu colocar uma imagem para você, de repente uma porta aberta, vai dizer, olha, representa a liberdade, porque aí a pessoa pode sair, ter a liberdade de sair, tem liberdade de fazer o que quiser, né? Então, sobre a liberdade tem vários símbolos, várias imagens que pode representar sim a liberdade, certo? Vamos prosseguindo. E a pergunta que te interessa muito, como você, adolescente do século 21, desse contexto que nós estamos vivendo agora, como você imagina a liberdade? Qual é a sua percepção sobre liberdade? Qual o conceito que você tem disso? Uma pergunta muito importante, né? Muito importante. Tem alunos aí que realmente respondeu muito bem essa questão. Parabéns aos alunos que estão compreendendo, estão entendendo bem essa dinâmica daquilo que é filosofar. Ok? Vamos prosseguindo. Agora sim, nós vamos entrar no nosso assunto de hoje, tá? Então, acredito que deu para vocês lembrar das informações da aula passada, e quem não estava lembrando agora fixou melhor na sua mente, na sua memória, e não vai esquecer mais. Vamos lá, somos livres? O que você acha? O ser humano é livre? O ser humano realmente nasce com liberdade ou ele adquire a liberdade? Vamos refletir sobre isso. Liberdade em todos os tempos, em todo lugar, por todos. Liberdade é um sonho, um objetivo, uma esperança, uma conquista, um ideal que vive na mente e nos corações das pessoas. Confiam nessa informação? Ela é importante? De fato é. Uma informação, liberdade está em todo lugar, em todo tempo, é um sonho para quem não conquistou a liberdade ainda, é um objetivo, é uma esperança, é um ideal que vive na mente das pessoas, na mente do ser humano, né? Então, de parte desse princípio, né? De que a liberdade, ela está em todo lugar, em todas as pessoas, e todo mundo aspira, todo mundo deseja. Muito boa, né? É cantada, é retratada pelos artistas, pensada e investigada pelos filósofos, né? Defendida e buscada por muitos homens e mulheres, defendida e buscada por homens e mulheres
em todo canto, em todo lugar, em toda época. Dizem ainda que o desejo de liberdade é a grande marca da juventude. A juventude, de fato, aspira, deseja, de fato, a liberdade. Acredito que você, jovem, em algum momento da sua vida, talvez seja a pessoa assim: eu quero crescer, quero ficar logo adulto, que eu quero trabalhar, quero conquistar as coisas para mim, quero ser livre, tá? Ou talvez em algum momento da sua vida você já ficou chateado com seu pai, que seu pai quer te dominar, quer que você faça somente o que ele determina, o desejo deles, e você em algum momento talvez ficou chateado e você, eu quero crescer para ser livre, ficar logo livre de maior, né? Só que não é bem assim não. Quando você for adulto, quando você tiver já estudado, conseguir um emprego, não vai pensar que você vai estar livre de todas as coisas, de todas as complicações da vida, todas as regras e normas, porque em todo momento da vida vai ter sempre alguém que vai ter um certo poder sobre nós e que a gente precisa obedecer, tá? Liberdade também é você obedecer as regras, obedecer às normas. Pessoas que não obedecem regra nenhuma, norma nenhuma e diz que é livre, não é. Tem uma ideia, uma percepção muito errada daquilo que é liberdade, certo? E tem conceito de liberdade que diz o seguinte: que ser livre é você fazer o que está na lei, obedecer às regras, às normas. Se você faz isso, você é livre. De certa forma, é mesmo. Mas o fato é que a juventude tem na sua como percepção de vida liberdade, deseja, quer, tem ânsia, e de fato é isso mesmo, né? De fato é isso mesmo. Afinal de contas, a nossa vida ela é vivida por fase, cada fase tem as suas características, tem o seu lado muito bom, mas também tem os seus lados, tem as suas exigências, podemos dizer assim, que às vezes não são tão legais, tá? Mas a liberdade de fato é a marca da juventude. Ok? Vamos prosseguindo. Olhar de filósofo. Você já deve ter percebido que o conceito também inclui a possibilidade de fazer escolhas. Muito bem. Liberdade é a possibilidade de fazer escolhas. Agora a gente vai refletir mais, focado num olhar mais filosófico ainda, ok? Então, liberdade inclui de fato isso aí, a possibilidade de fazer escolhas, tá? Você já se deparou que daqui a um tempo você vai ter que escolher que curso vai fazer, que profissão quer exercer, e você é livre para isso. Então você já está pensando e talvez já está escolhendo. Então, isso porque você tem liberdade. E liberdade é isso, a possibilidade de fazer escolhas, certinho? Prosseguindo, as escolhas podem esbarrar em alguns limites, como a nossa própria constituição física, a natureza, as regras ou liberdade dos outros. Muito bem, é isso mesmo. Em relação à natureza, tá? A gente não tem condições, possibilidade de escolher. Eu quero ter 2 metros de altura, por exemplo. Isso, a gente não tem liberdade para isso. A nossa liberdade se esbarra nisso, em questões que é próprio da natureza, tá? E outros que dizem que liberdade é você também respeitar o direito do outro. Tanto que tem uma frase muito famosa que diz o seguinte: minha liberdade termina quando começa o do outro. Então, veja que é muita coisa para a gente entender e a gente pensar, né? Mas fazendo esforço a gente compreende muito bem.
Vamos avançando. Muitos filósofos se questionaram se a natureza nos faz realmente livres, já que temos necessidades que precisam ser satisfeitas a fim de garantirmos nossa sobrevivência. Muito boa essa informação. Então tem coisas que eu não tenho liberdade para. A natureza, como eu já falei, ela limita de certa forma a nossa liberdade por questão de sobrevivência. A gente não pode dizer assim, eu vou escolher não comer mais e eu vou continuar vivendo. Não existe liberdade para isso. Se alimentar é uma questão de sobrevivência, então para isso a gente não tem liberdade, certo? Vamos prosseguindo. No século XVII, um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes concluiu que essas habilidades limitam de algum modo essas necessidades, limitam de algum modo nossa liberdade, mas não nos impede de realizar escolhas. Muito importante isso aí, pessoal. Limita, mas não nos impede de realizar escolhas ou de tomar decisões. Ele afirmava que não há liberdade para querer, mas sim para fazer, certo? Com aquilo que eu já enfatizava para vocês, tá? Eu não posso querer não me alimentar mais, porque se eu fizer isso eu não vou continuar vivendo. Eu não posso querer isso, tá? Mas eu tenho liberdade para fazer. Eu tenho liberdade para fazer uma alimentação saudável. Tenho liberdade para comer pizza no final de semana, bastante. Então você tem liberdade para fazer, e limitada quando se trata do querer, tá? Nem tudo aquilo que a gente pode querer a gente tem a gente tem possibilidade de fazer. Muito boa, né, essa informação, espero que você tenha compreendido. O pensamento de Hobbes a respeito da liberdade, só é possível afirmar se essa pessoa é livre caso ela esteja consciente dos prazeres e dos problemas que podem resultar de cada uma de suas escolhas. Verdade. Só tem liberdade se tem consciência. Uma criancinha que está aprendendo a andar, ela não tem consciência de si, portanto ela não é responsável pelas suas escolhas, tá? A pessoa pode se considerar livre mesmo para fazer suas escolhas se ela tiver consciência, tá? Muito boa essa informação. Vamos fazer as nossas conexões. Você já deve ter percebido que diversas características físicas pessoais, como a altura, a cor dos olhos, da pele e do cabelo, não dependem da nossa vontade. Aquilo que eu falava para você. Eu não tenho liberdade para querer 2 metros de altura, cor dos olhos, etc. Tá? A nossa liberdade se esbarra nisso aí. Vamos prosseguindo. Você deve conhecer pessoas que se parecem muito com seus respectivos pais e irmãos. São herdadas por nossos pais por meio de genes que recebemos deles. Então, você e eu, nós somos muito parecidos com nossos pais, né? Por quê? Porque a questão da genética, a questão dos genes, nós herdamos isso deles. Então a gente não tem liberdade para ter características de outras pessoas. A gente não tem como fazer essas escolhas. Esse mecanismo no qual as informações genéticas são transmitidas dos pais para os filhos ao longo de gerações chama-se hereditariedade. Então, uma informação importante aí, tá? A turma, vamos avançando. O conjunto dos genes que o indivíduo recebe de seus pais e que pode ser transmitido aos seus descendentes é chamado de genótipo. Muita atenção a essas palavras, tá, gente? Muita atenção a esses termos.
genótipo. Já o conjunto de características determinadas pelo genótipo de um indivíduo dá-se o nome de fenótipo, tá? Essas informações que eu peguei do livro de vocês, todas as informações que é para ser bem fiel ao livro, tá? O fenótipo de um indivíduo está sujeito a sofrer alterações ocasionadas pela influência de fatores ambientais. Fenótipo pode sofrer alterações de acordo com o ambiente, com o meio ambiente, de acordo com o contexto que a pessoa vive. Muita atenção para essa informação. Mesmo que nossa aparência se altere em razão desses fatores ou que utilizemos os mais variados recursos para modificar algumas de nossas características observáveis, ainda assim não é possível modificar nossos genótipos. Então, muito importante para essas informações, tá bom? Coloquei para ser bem claro de acordo com o livro e eu acredito que dessa forma você está entendendo. Por ambiente, podemos compreender o local em que vivemos. Então, sobretudo a cultura, né? Nós estamos inseridos numa cultura, num modo de ser, de acordo com as tradições, de acordo com os costumes. Então, nós vamos compreender, nós vamos assimilar e nós vamos viver de acordo com essa cultura, tá? E já que a gente está inserido em uma cultura, nós vamos se acostumar, digamos assim, viver de acordo com o padrão que essa cultura, tudo que essa cultura envolve, nós vamos assimilar, tá? Então, tanto que tem vários textos que diz que o ser humano é um ser cultural, tá? Porque se você está inserido num ambiente onde a cultura ela tem seus costumes, tem seus hábitos, você vai assimilar e vai viver de acordo com essa cultura, de acordo com os costumes, tá? Então, acredito que essas informações vocês estão compreendendo muito bem. Tudo isso interfere no nosso destino? Com certeza, tudo isso interfere no nosso destino, tá? Detalhe super importante, gente. Olha que ele está usando o verbo interferir. Interfere, mas não é determinante, não determina. Aquela ideia de dizer, eu sou assim porque a minha cultura é assim. A minha cultura, ela me ensinou a ser assim. Ela interfere sim, tem uma grande influência, mas não determina, senão a gente não tinha liberdade para fazer escolhas, tá? Você nasceu na cultura daqui do Amazonas, acostumado a comer farinha, acostumado a tomar açaí e tudo mais, a viver de acordo com a nossa cultura, mas não é porque nós somos dessa cultura que nós somos obrigados a comer farinha, não. Você nasceu e se criou aqui nesse contexto onde as pessoas comem muita farinha, só que você não é determinado a comer sempre farinha. Você pode fazer a escolha de não comer farinha e tomar só açaí, que é mais gostoso, não é verdade? Então é importante observar esse detalhe, essas informações, certo? O nosso sistema nervoso tem uma incrível capacidade de adaptação que é determinada, que é denominada de neuroplasticidade ou plasticidade neural. Portanto, ela é responsável pela modificação de comportamento de acordo com experiências vividas no passado e que caracteriza o aprendizado para orientar as experiências futuras. Turma, em outras palavras, o ser humano ele é o único ser vivo com capacidade de se adaptar a qualquer ambiente, tá? Qualquer ambiente, tá? Por exemplo, você vive aqui na região norte,
onde o calor é intenso, mas se você decide ir para outro lugar que é frio, você tem capacidade de se adaptar lá? Com certeza sim, com certeza sim. Então, essa é uma informação muito válida, muito importante, né? O ser humano, ele tem essa capacidade, essa habilidade de se adaptar em qualquer ambiente, porque ele já traz isso consigo na sua natureza. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido muito bem. É uma alegria, um prazer muito grande estar com você nesse momento. E lógico que tem dúvidas, a gente não faz filosofia sem questionar, fazer perguntas. Envie suas perguntas para mim, seus comentários, e a gente vai sanando as dúvidas de vocês. Meu muito obrigado, um abraço do professor Denilson.